Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Peçamos ao Espírito Santo que possa nos iluminar nesse dia, nessa meditação da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus seja o centro da nossa vida para nos ajudar a discernir. Nessa reflexão, momento de oração, meditação de hoje, queremos responder a pergunta: qual a verdadeira sabedoria? Senhor nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes o coração dos vossos fiéis, fazei-nos dóceis ao mesmo Espírito para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura do livro da Sabedoria, Sabedoria 7, 22, até o capítulo 8, versículo 1. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa de sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus, imagem da sua sabedoria. Sendo única, tudo pode, permanecendo imutável, renova tudo e comunicando-se às almas santas de geração em geração. Forma os amigos de Deus e os profetas, pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que contra a sabedoria o mal não prevalece. Ela se estende com vigor, de uma extremidade à outra da terra, e com suavidade governa todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reze comigo nesse momento o Salmo 118. A resposta é: eterna, ó Senhor, vossa palavra. Repita comigo. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável como o céu. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Porque mandastes, tudo existe até agora, todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a videira e vós os ramos, um fruto abundante vós haveis de dar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento
em que chegaria o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, respondendo essa pergunta, qual o conceito da sabedoria? Pelo menos não da sabedoria simplesmente humana, mas a sabedoria de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos do livro da Sabedoria, Sabedoria 7, nos traz não um conceito fechado, um conceito acadêmico, científico do que seria a sabedoria, mas traz aqui qualidades, não é? De como seria essa sabedoria. Diz aqui que a sabedoria, nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido. Daí a questão da lucidez, por exemplo, não é? A gente ser lúcido em nossas decisões, ter lucidez, ter uma clareza de decisão quando nós vamos, de repente, escolher pelo sim ou pelo não, que nós possamos ter uma ordem, né? Equilíbrio, essa lucidez está ligada à ordem ou equilíbrio. Quando nós agimos por impulso, pela raiva, pelo desespero, aí falta sabedoria. Daí uma das qualidades dela é a lucidez. Invulnerável, amante do bem. Então, quando nós decidimos pelo mal, não estamos agindo com sabedoria. Penetrante, desimpedido, desimpedido, né? Constância naquilo que nós fazemos. Começamos algo e vamos até o final. É claro, percebendo que esse algo é coisa boa. Se nós percebemos que essa ação não é boa, nós paramos. Daí que, se percebemos que uma ação é boa e somos perseverantes nessa ação, é uma ação de sabedoria. Enfim, a sabedoria não é um conceito acadêmico, científico apenas. Isso está ligado justamente com o Evangelho, quando Jesus é perguntado pelos fariseus onde está o reino de Deus, não é? Aqui, Lucas 17, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Estavam preocupados em uma definição exata, matemática, científica, de quando chegaria esse reino de Deus. E Jesus diz: alto lá, não é assim que funciona. O reino de Deus não pode dizer que está aqui ou ali. Não é como se quisessem colocar em um tubo de ensaio, de repente é como se faz na universidade, não é? Se faz lá os experimentos com os ratinhos, se testa uma nova vacina, fazendo experimentos, mas as coisas de Deus não são assim, não. Hoje, quinta-feira, inclusive, recordando a Santíssima Eucaristia, não tem como fazer uma radiografia da Eucaristia e ver ali os pulmões de Jesus, o cérebro de Jesus. Não é possível. Por isso que, com respeito à Eucaristia, se diz na missa, mistério da fé. Se trata de um mistério. O ser humano, se quer apenas uma sabedoria humana, visível, palpável, não vai conseguir adentrar nos mistérios de Deus. Por isso que a primeira oração que nós fizemos hoje foi a oração Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz com que nós atinjamos essa sabedoria de Deus, que não se pode colocá-la numa caixa fechada, não se pode medi-la com a régua, porque ela é
imutável, ela é eterna, porque essa sabedoria é o próprio Deus. O livro da sabedoria, ele é fenomenal nesse sentido, né? E quantas pessoas nesse mundo estão buscando a sabedoria apenas humana, que querer ter uma mente, não é, assim, larga, vários títulos, vários diplomas, mas com respeito às coisas de Deus, vão de mal a pior, ladeira abaixo. Santo Agostinho, ele grande filósofo, ele tentando, por exemplo, entender o mistério da Santíssima Trindade a partir de uma concepção humana, querendo colocar a Santíssima Trindade, né? Aqui atrás, inclusive, eu coloquei aqui a imagem da Santíssima Trindade, né? Divino Pai Eterno, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santo Agostinho queria colocar a Santíssima Trindade justamente num tubo de ensaio, né? Querer entender racionalmente a Santíssima Trindade, e tem essa cena onde ele vê esse anjo na fisionomia de uma criança na praia, e essa criança pegava lá a água da praia. Você conhece essa história? Coloque nos comentários se você conhece. Se não, coloque também nos comentários. Não conheci essa história. E Santo Agostinho, que tentando racionalmente, intelectualmente, humanamente apenas entender a Santíssima Trindade, teve essa visão na praia dessa criança, que na verdade era um anjo, que ia até a praia, a água, e via com a concha, colocava no buraco da areia aquela água, né? Ia mais uma vez e voltava. E Santo Agostinho ficou reparando de longe essa criança e foi e perguntou esse anjo, né, que ele não sabia que era um anjo: o que você está fazendo aí? E o anjo, em formato de criança, na imagem de uma criança, disse: estou tentando colocar toda essa água do mar nesse buraquinho da areia da praia. E Santo Agostinho disse: isso é impossível. E o anjo respondeu para Santo Agostinho: é mais fácil eu colocar toda essa água aqui do mar nesse buraquinho do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. É claro que podemos dar razão à nossa fé, como diz a Sagrada Escritura, a carta de Pedro, buscando compreender, como o próprio Santo Agostinho diz, né? Entender para compreender mais, somamos aquilo que conhecemos, diz Agostinho, mas tem certas coisas que só podemos assimilar pela fé. Pela razão podemos assimilar muitas coisas, como diz São Tomás de Aquino. Para entender que está chovendo ou não está chovendo, está fazendo calor ou não, isso se mede com instrumentos científicos, mas nem tudo a ciência pode abarcar. A ciência não consegue fotografar o seu pensamento, que é humano. A ciência não consegue fotografar o meu pensamento. E se ela não consegue nem fotografar, tirar um raio-x do nosso pensamento, né, enquanto justamente essa, não do cérebro, mas o pensamento que é imaterial, quanto mais Deus não pode ser levado para um tubo de ensaio, Deus não pode ser levado para o laboratório, né? Então peçamos nesse dia que possamos de fato ter essa sabedoria que o Salmo 118, não podemos esquecer do Salmo na liturgia, não é verdade? Nos mostra que uma forma prática, concreta de alcançar essa sabedoria é justamente através da palavra. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável como o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Então, é através da meditação da palavra estamos fazendo isso aqui. Através da contemplação da palavra de Deus, colocando em nossa vida a palavra como centro. Daí a grande importância de nós não buscarmos apenas uma homilia ali fragmentada, mas irmos direto à palavra, como se alguém que tem sede vá direto à fonte, né? Então que essa palavra seja de fato fonte de sabedoria, a sabedoria de Deus, não apenas sabedoria humana para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você chegou até aqui, siga o nosso canal, deixa aqui
o seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo, coloque por escrito aqui o refrão desse salmo. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Deus te abençoe e te guarde coragem.